Estamos chegando com mais um Sucesso no Campo e trazendo para você todas as informações do que está acontecendo no setor do agronegócio. Hoje nós vamos conversar com Fernanda Sovernigo. Ela é jornalista, filha de produtor rural, já é uma produtora rural também, tem gestão e ela tem o MBA em gestão, atua no agronegócio, sabe e conhece a relevância da comunicação para o setor. E nós vamos abordar aqui com ela também sucessão familiar, vários temas que são relevantes e inerentes ao setor. Eu convido você a acompanhar a gente, participar conosco até o final do nosso programa. Hoje, se você quiser, pode fazer perguntas, você pode mandar o seu recado. O nosso WhatsApp é o 649-9988-4400. Basta você fazer a sua participação e estar interagindo conosco aqui no Sucesso no Campo, ao vivo, para todo o Brasil, aqui na TV Clima Tempo. Fernanda, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia, tudo bem? Bom, a Fernanda ela já participa conosco há algum tempo, abordando alguns temas especialmente relacionados à sucessão familiar. Agora, com a presença do Joaquim, que está quase chegando, ela tem ficado um pouco mais ausente, mas é uma super amiga e parceira do Sucesso no Campo. A sucessão familiar aqui já está à prova, né? O Joaquim já vem chegando aí para daqui uns 30 dias. É mais um nessa cadeia, né, Fernanda? É o sonho de todo empresário, né? Sempre que o seu filho siga seu legado, né, Fabélia? E como que é hoje? Porque você nasceu já com seu pai no agronegócio, né? Ela é filha de Valdecir Sovernigo. O Valdecir, em 1973, se formou em agronomia, então ele é um produtor rural agrônomo também, então ele tem sim o conhecimento técnico para discutir, debater. Você nasceu lá, já na fazenda, conhecendo. Aliás, fazenda é um termo muito usado para cá, mas lá no Rio Grande do Sul é o termo mais colônias, né? Então, são os sítios ali, como é que é? Chamam granjas. As granjas. O pessoal, em vez de utilizar fazenda, mesmo que sejam propriedades um pouco maiores, se chama de granja. E, na verdade, quando eu nasci, o meu pai ele trabalhava na cooperativa de Panambi, no Rio Grande do Sul. Então, ele trabalhava, abrangia diversas áreas dentro da cooperativa. E a partir dali ele adquiriu algumas glebas de terra, então em Condor, numa cidade vizinha a Panambi. E aí então quando eu já comecei a entender e a ter um pouco mais de idade, eu frequentava os fins de semana então para brincar na granja, colher frutas na granja. Então eu gostava de buscar ovos no galinheiro, de passear nos riachinhos, entrar dentro dos chiqueiros de porcos para alimentar os porcos. Esse tipo de atividade. Que relacionamento que vira diversão para as crianças. Isso, que tudo vira interessante, né? É divertido. E o meu pai me levava para acompanhar, então, para fazer parte, né? Você acha que isso contribuiu para o seu olhar para o setor, para o agronegócio? Eu acho que muito mais do que eu participar do trabalho do meu pai, o amor do meu pai, a dedicação do meu pai e toda esse sonho que ele criou e que ele construiu, isso eu acho que contam muito mais. Quando você enxerga que a pessoa tem um sonho tão lindo e que ela batalha tão forte por ele e que ela vai construindo tijolinho a tijolinho, eu acho que esse amor fica muito maior do que o porquê você acompanhou. Mas é lógico que, né, Fabélia, tu participar do dia a dia, envolver os teus filhos dentro da tua atividade, você tratar com amor a tua atividade e não só reclamar, porque o produtor tem uma tendência, sempre reclama muito, né? Ai, não choveu, ai, tem seca, ai, o preço não tá bom, aí o filho ele vai lá, ele olha, ele já fica, opa, peraí, nossa, essa profissão é difícil, essa profissão é dolorosa, essa profissão eu não quero, né? Então, eu acho que muito mais importante do que isso é esse amor, essa dedicação que o filho enxerga o seu pai ter, né, pelo seu trabalho. Esse detalhe que a Fernanda está colocando, eu acho que ele é extremamente relevante e bom para nós analisarmos em tudo que fazemos.
eu costumo dizer que, na minha opinião, os professores me perdoem a colocação, mas muitas pessoas que não gostam de ler, eu falo que a culpa é daqueles professores lá no início. Por quê? Porque às vezes o professor veio e por uma necessidade daquela carga acadêmica, daquela carga educacional que ele tinha a cumprir, ele enfiou garganta abaixo um determinado livro. Ele não criou estratégias ou não teve a oportunidade de oferecer uma leitura que fosse mais gostosa, mais palatável, mais envolvente para aquele aluno. Porque conforme ele vai contar a história, a literatura, gente, quando você pega alguém que gosta de ler, não tem como não se envolver com ele. Então é assim também. Porque nós, da nossa geração, o que a gente escutava os pais falar, se você não estudar, você vai para a roça. Então, quer dizer, ficava impregnando em nós, graças a Deus eu não tenho isso, mas o que a gente ouvia muito era que para ir para a roça era aquele ignorante, letrado, analfabeto, o que não servia para outra coisa, ele ia para a roça. E o que nós vivemos hoje no agronegócio não tem nada a ver com aquilo lá. Só que aquilo que foi impregnado para a sociedade urbana, muitas vezes ainda está, é algo que você demora para tirar porque está enraizado. Então, essa paixão que é apresentada pelo pai que vivencia determinada atividade, não resta a menor dúvida que ela acaba deixando pelo menos uma imagem gostosa, né, Fernanda? E é essa imagem que fica, né? Vê as dificuldades, mas vê que o prazer é maior do que as dificuldades. Com certeza. Na minha faculdade de administração, quando ela tinha um ênfase em empreendedorismo e sucessão, se falava muito nessa questão de envolver os filhos e de você tratar de uma forma positiva o teu trabalho para que ele enxergue o teu trabalho como algo bom e trabalhar algo digno, algo bom e algo que ele queira fazer parte, né? Mas, falando um pouco sobre esse assunto que você colocou, Fabélia, o agro, ele era visto, então, como, você não tem outra opção, você vai para o agro. Depois, o agro, ele passou a ser visto como heranças, né? Muitas heranças, muitas pessoas... Você é rico hoje porque pegou tudo pronto. Não, e muitas pessoas receberam essas heranças do agro e elas tiveram que abraçar a causa. Mas hoje, atualmente, é lógico que ainda existe uma defasagem no sistema de gestão dentro do agronegócio. Não resta dúvida. Mas no amplo do termo, como se está sendo utilizado hoje o agronegócio, foi abraçado e foram incorporadas as técnicas de gestão dentro do agronegócio. Então, nós passamos a ter uma propriedade rural aonde nós enxergamos não apenas fora da porteira, como dentro da porteira. Então, nós estamos enxergando além do nosso negócio, que então surgem os sistemas de gestão e surge o termo agronegócio como um todo, que envolve a pecuária, que envolve a agronomia e toda essa questão, né, lavoura, pecuária, integração. Então, os jovens hoje em dia, eles estão chegando dentro desse sistema de agronegócio, que envolve as cadeias de suprimento, de processamento. Ele tem que pensar em compra, produção, venda, comercialização, contratação. Insumos. E além disso, todos os outros relacionamentos que o agronegócio tem com essas cadeias, que são o relacionamento de finanças, né, a parte financeira, relacionamento de comunicação, marketing. Então, nós estamos falando de toda uma cadeia que envolve o agronegócio e que envolve a gestão. Na sua opinião, tem hoje para isso, tem tamanho de propriedade para dizer assim, não, mas isso aí é só para propriedade média e grande, ou o pequeno produtor, ele precisa estar atento para fazer essa rentabilidade acontecer? Fabélia, a maior parte das propriedades rurais brasileiras são médias e pequenas, e que são propriedades que eram familiares. Então, o empreendedor familiar, ele precisa começar a enxergar o seu negócio como uma empresa fora da porteira e se relacionar com todas essas cadeias. Por quê? Porque o mercado hoje ele está global, ele está competitivo
Para você ser competitivo no século XXI e adiante, você precisa utilizar dessas ferramentas, porque não basta mais você ter uma excelente produção, não basta mais. Você precisa ter toda uma gestão dos seus custos, uma gestão da sua comunicação, dos seus funcionários, do bem-estar, da motivação. Então, nós estamos falando de uma amplitude muito maior dentro do agronegócio. E o Brasil, ele ainda, se nós vamos falar de exportação, 40% das exportações do nosso país, elas vêm do agronegócio, o que é excelente, mas nós podemos muito mais. E nós só não estamos fazendo mais, não estamos mais competitivos, porque nos falta um pouco mais de gestão. Nos falta as propriedades pequenas e médias realizarem uma maior gestão e se preocuparem com toda essa cadeia. E você acha que nós ainda temos algumas confusões ou equívocos quando falamos em propriedade de familiar, propriedades familiares e agronegócio? Porque quando fala em propriedade, em gestão familiar, muitas vezes as pessoas têm aquela impressão, assim, daquela coisinha, amadora, sem profissionalismo nenhum, e fala em agronegócio, acha que ser agronegócio é só se tiver milhares de hectares envolvidos. Agronegócio lá na agricultura familiar, na gestão familiar, é também agronegócio, não é isso? Eu acho que esse mito precisa cair por terra, porque você ter um negócio, sendo ele pequeno, médio ou grande, ele é um negócio. E para você se inserir no mercado nacional, mundial, global, seja qual mercado ele for, você vai precisar uma certa competência, porque hoje existe tecnologia, hoje existe informação e ela está acessível a todos. Então existem formas de prestar serviço de empresas hoje, que nem esse, o Senar, o Senac, eles prestam serviços para pequenas e médias empresas que auxiliam essas empresas também a ter uma maior profissionalização para que elas se tornem mais competitivas no mercado. E eu acho que isso de você pensar, eu sou uma herdeira, eu recebi essa fazenda como herança, ou essa granja, ou essa pequena gleba de terra como herança, isto é um negócio pequeno, isso não é importante, e eu não preciso de ferramentas de gestão, você está enganado e você já está daí caindo fora do mercado global. Porque isso não existe mais espaço para amadorismo, Fabélia, mesmo em pequenas empresas, mesmo naquela propriedade que produz algumas cabeças de alface, ela vai precisar te entregar uma alface com um bom preço, uma alface bem embalada, limpa, com uma certa qualidade. Então, você começar a pensar na gestão, mesmo em pequenas propriedades, ela existe e todo mundo é capaz de fazer isso. Você fazer uma gestão não é simplesmente só você contratar uma empresa de consultoria para fazer uma gestão, não. Eu posso fazer essa gestão. Você pode fazer essa gestão, você pode controlar os seus custos, saber quanto você gasta, quem são seus fornecedores, quem são, aonde você vai processar, quanto você gasta para processar, a sua energia. Você pode controlar toda a sua cadeia, mesmo que ela seja pequena, numa planilha de Excel, num caderninho que seja, Fabélia, para que você tenha essa organização, você faça a sua gestão, você saiba com quem você precisa se comunicar e quem precisa se comunicar com você. Sempre que fala disso, eu tenho duas pessoas que vêm à minha mente que, por acaso, são duas mulheres. Uma, eu sei que ela não trabalha sozinha, ela tem o marido junto. A outra, eu confesso que eu desconheço um pouco mais dessa estrutura dela. E eu tomo a liberdade aqui de citá-las, e as duas, por acaso, também estão no mesmo assentamento, que é no assentamento Rio Paraíso. Então é onde eu gosto de usá-las, porque às vezes alguém tem um sítio, uma chácara e pensa que ele não pode tomar decisões porque ele é pequeno ou porque ele não tem grandes recursos para aplicar. Pode sim, porque a dona Lourdes Hunter, ela trabalha com o marido, ela foi fazendo uma mudança gradativa dentro da propriedade, porque ela começou a perceber que aquela determinada atividade não estava boa, mas ela percebeu por quê? Porque ela tem um caderno anotado manualmente, ali ela tem, das vacas de leite dela, ela tem o dia que aquela vaca nasceu, como que foi ali, quanto tempo, e aí ela vai com todas as anotações, e com isso ela foi também descartando aquelas que tinham uma produtividade menor, porque ela tinha esse controle, quantos dias de lactação e qual era
a produtividade dela. Dentro da propriedade, ela tem um espaço que ela planta para silagem. Então, ela também sabe quanto ela gastou de adubação, quanto que produziu, qual foi o híbrido que ela plantou e quanto ela produziu de silagem, quanto ela alimentou ali, por quanto tempo aquela silagem durou. Então, a dona Lourdes, ela não tem funcionário na propriedade, ela e o marido. E outra que eu me encanto também, a gente até já está agendado para a gente retornar e ver como é que está esse trabalho. Ela já me adiantou que muita coisa mudou, porque nós fizemos, quando ela estava iniciando, a Romilda, também no assentamento, a Romilda, ela abriu uma agroindústria. Mas na hora que a gente fala de indústria, pode pensar em algo grande? Não, um espaço pequeno, que é um abatedouro de frango. E ela ainda criou umas parcerias com os vizinhos para fornecer frango para ela abater. Então ela não fica com a obrigatoriedade de criar e abater. Ela tem a cria dela, mas o abate é escalonado. Então ela tem a garantia, porque os vizinhos têm cada um em cada semana, entrega quantos. Ela já fornece para o PAA e alguns mercados, a embalagem, tudo. Cercadinho, porque a vigilância sanitária exigia que tivesse cercado para cachorro não acessar, gato não acessar. Então é assim, tudo certinho conforme as necessidades. Alguns projetos que iam ficar muito caro, ela usou materiais alternativos permitidos e foi tudo aprovado. Ela conseguiu, ela disse já para a gente que não foi fácil. Que a vigilância sanitária, quando havia, já tratava de atendê-la porque ela ficava na cola. Olha, eu fiz tal coisa, e agora? Qual que é o próximo passo? Então, mas agregou valor ao produto. Fabélia, os modernos sistemas de gestão hoje, softwares de gestões para empresas, para fazendas, de gestão agroindustrial, eles não servem para todas as empresas, para todas as fazendas, no caso. Por exemplo, você vai instalar um moderno sistema de gestão onde ele precisa informações a serem supridas. Aí você instala aquele sistema onde você pode dizer para ele quanto diesel você consumiu colhendo tal talhão, quanto diesel você irá consumir, ou quanto você gasta no seu refeitório, a sua energia, os seus pneus, quantas vezes furaram, estragaram, quanto tempo ficou parado para arrumar esse pneu? Parado, quais foram os custos que você teve de manutenção de maquinário, caminhões, enfim. Você pode suprir esse software com uma série de informações, mas você não tem uma pessoa para suprir essas informações. E as pessoas que trabalham para você, elas já têm as suas atribuições. Então esse software não vai adiantar. Ele sozinho não funciona. Não vai funcionar sem alimentá-lo. E ele não vai ser uma boa ferramenta de gestão para você. Então o caderninho, muitas vezes, é a melhor forma de gestão para se começar. Porque a pessoa ela vai ter noção do macro do seu negócio e do micro do seu negócio. E ela vai estar organizada, Fabélia. Então não necessariamente um sofisticado sistema de gestão vai ser bom para todos. Bom, agora meio-dia e 19, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já.